salvos pela graça. Não adianta nós fazermos muitas obras, elas têm algum valor, mas não são poderosas para nos salvar. Então, alguém levanta e fala, se a gente é salvo pela graça, então nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. E o apóstolo Paulo vira e responde e fala, não, de modo nenhum. Aí ele vai falar da figura de Cristo, aquilo que Cristo Jesus fez. Que quando Jesus vai na cruz do Calvário, ele morre e com ele nós estamos ali também representados. Nós morremos com ele e também nós ressuscitamos com ele. Também fomos sepultados com ele. Então a morte de Cristo na cruz representa que ele morreu para todos os nossos pecados. E nós também estávamos ali. Aí você fala, você não estava lá, nós não estávamos lá. Bom, fisicamente nós não estávamos, mas Jesus era o nosso representante, assim como Adão também era o nosso representante. Quando Adão pecou no Éden, ele também nos representava. Nós não estávamos lá, mas nós sentimos os estragos que Adão fez em cometer o pecado. E da mesma forma, se você estiver em Cristo, você sente as belezas e as maravilhas daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Então, o apóstolo está querendo dizer para eles que eles foram, e nós também, unidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus, ele não cometeu pecado nenhum, mas na cruz ele levou todos os nossos pecados, significa que nós não temos mais, o pecado não deve ter mais domínio sobre as nossas vidas. Nós já estamos livres dele. Ainda, todos nós, seja cristão ou não cristão, ainda pecamos. Entregou sua vida a Jesus Cristo, já está salvo. Ele percebe que ele já está sentado nos lugares celestiais. Filipenses capítulo 3, Paulo fala assim, ó, a nossa cidadania, ela está no céu. Ela não estará. Sim, ela estará um dia. Quando nós morrermos, a Bíblia diz que nós habitaremos no céu. Mas o cristão, mesmo hoje, posicionalmente, ele já está no céu. Ele já está sentado nos lugares celestiais. Ele vive uma nova vida. Ele vive uma nova dimensão de vida. No versículo 7, diz assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que uma pessoa, pensa para você, uma pessoa, quando ela morre, e se alguém chamar ela no tribunal, não adianta mais, ela já morreu. Ela já resolveu aquela questão. Ele está querendo dizer que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o nosso velho homem, ele já foi crucificado. Cristo já resolveu todas as questões em relação ao pecado. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o pecado ele não pode dominar mais a vida do crente. Lembra que eu tenho falado vários domingos aqui? Se você vai daqui para Porto Seguro, 1000 quilômetros, e o pneu do seu carro fura de 50 em 50 quilômetros, tem alguma coisa errada. Mas se você vai daqui para Porto Seguro, 1000 quilômetros, se o seu carro ele fura o pneu uma ou duas vezes, tudo bem. Assim, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele morreu para o pecado. Presta atenção. Jesus não tinha pecado nele mesmo. Ele adquiriu os nossos pecados na cruz do Calvário e Deus olha para Jesus Cristo e fica, não me leva a mal, mas é isso. Deus fica irado com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus está cheio dos nossos pecados, não do pecado dele.
Por isso que na cruz ele fala assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Foi porque Jesus estava inundado com todos os nossos pecados. Todos os pecados daquele que ele haveria de salvar. Pecados presentes, passados e futuros. Então, Cristo ele vai na cruz e ele resolve a questão do pecado. Ele morre de uma vez para o pecado. Ele destrói na cruz do Calvário o pecado. Paulo estava dizendo aqui, mais ou menos o seguinte, eu anotei um comentário que diz assim, ó, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que nós fôssemos libertados em todos os aspectos da escravidão do pecado, porquanto todo homem que morreu está inteiramente livre do poder do domínio do pecado. Então, se você crê em Cristo Jesus, você estava com ele lá na hora do Calvário e você morreu para os pecados. Ele não pode dominar mais a sua vida. Então, não tem base, o crente ele fica domingo a domingo. Pare um pouquinho onde você está. Você foi mais santo ou você pecou mais essa semana? Se você pecou mais essa semana, pode ser que seja uma semana atípica. A outra semana, o mês inteiro, você pecou mais do que você andou em santidade, tem uma coisa errada. Talvez você não é um cristão. Porque na cruz do Calvário, ele matou o domínio do pecado. Pastor, o crente peca, mas não como escravo mais. A mãe levanta de manhã, depois do culto hoje, vai ter uma jantinha, você vai embora, segunda-feira você levanta de manhã, mãe, menino, vamos estudar? Aí começa, menino, perde a paciência rapidinho, depois vai fazer a comida, o gás acabou, e tal, e liga pro marido, o marido que é bem que você tá ligando, passa a segunda-feira, parece que ela só peca. Bom, pode ser que foi só a segunda. Terça-feira, levanta terça-feira de manhã, a irmãzinha ou o irmãozinho levanta, vai fazer caminhada. Hoje vai. Vamos para o quarto. O culto hoje vai ser maravilhoso. Levanta de manhã, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama. De 7 da manhã ela está fazendo caminhada. Sobre nós o seu poder. Aí na caminhada ela encontra outra mulher que começa a falar da vida dos outros. Aí ela, é mesmo. Aquilo que ela estava cantando de 7 a 7:30 da manhã, começou a sumir. Aí sai uma fofoca, ela chega em casa, liga para o marido, já briga com os filhos. Você não passou manteiga no pão? Quarta-feira, só pecado. Aí você tem que falar, essa pessoa é crente? O que ele fez na cruz então? Ele destruiu o domínio do pecado na vida do crente. O cristão, ele não pode viver em pecado. Eu acho que eu vou te dar um texto que eu estou falando todo dia no curso de novos membros, e já falei aqui, mas eu acho que te ajuda. Vai para 1 João, eu acho que vai ajudar a mim e a você de novo. 1 João. O pessoal dos novos membros já estão cansados, eles já sabem esse versículo de cor, eu acho maravilhoso. Eles já fazem assim, ó. Já sabe que... Então vamos lá, vamos ler lá de novo. 1 João, capítulo 3... Versículo 6. Amém? Diz assim, ó. Presta atenção, eu acho que se a gente ler antes vai nos ajudar mais. Olha 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele que é Cristo, se manifestou para quê, gente? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele, verso 6, que permanece nele aqui em Cristo, poderia até ser um N maiúsculo, nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Eu falei hoje no curso de membros. Bom, o Espírito Santo está dentro de você. Você arrependeu dos seus pecados. Você crê em Jesus Cristo. Você crê que ele foi na cruz do Calvário. Lá ele morreu a nossa morte, porque ele não tinha nenhum pecado. Só quem tem pecado é que morre. Ele não tinha nenhum pecado, ele recebeu os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso que ele morre uma vez só. Deixa eu te dar só um exemplo. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, ele tornou morrer de novo. Porque Lázaro era pecador. Então as pessoas que ressuscitam voltam a morrer. Jesus morre de uma vez por todas. É isso que fala no texto aqui que nós estamos lendo, até o versículo 10.
Ele herda os nossos pecados. Ele destrói os pecados na cruz. E eu falei hoje de manhã, se Deus manda o seu filho, morre no nosso lugar, para destruir o poder do pecado, o domínio do pecado. Domínio é diferente de pecar. Ser dominado pelo pecado é diferente de pecar esporadicamente. Como diz alguma pessoa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Domínio do pecado quer dizer que ele domina a sua vida. Você fala mal da vida dos outros, dá uma olhadinha, volta essa semana aí de novo, na sua cabecinha. Como é que foi? Você leu Bíblia? Você orou? O que dominou mais? Tá bom, pastor, só uma semana não dá. Então pega um mês. Se Deus enviou o seu filho para morrer e destruir o domínio do pecado, não tem base, eu continuo pecando. Aí você fala assim, o Espírito Santo está na minha vida. Ué, se ele está na sua vida, ele não vai deixar você pecar toda hora. Ele é o Espírito Santo. Ele não pode, eu gosto dessa expressão, ele não pode viver pecando. Assim como uma árvore má não pode dar fruto bom, assim como uma árvore boa não pode dar fruto mau, ela não pode dar. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Olha o versículo 7, 1 João 3,7. Olha como ele é carinhoso. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Como é que você fala assim, eu sou crente, eu estou indo na igreja? Ah, é mesmo? A pessoa, então você tem Cristo no seu coração? Tem. Você tem o Espírito Santo? Tem. Ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado. Ué, mas quando eu olho para você, você só fica pecando. Pois o meu Jesus veio para acabar com o pecado, e como é que eu falo que eu tenho ele na minha vida e eu vivo só pecando? É você, está com infecção, e você toma uma amoxicilina, ela vai fazer aumentar a sua infecção? Olha de novo, o versículo 8. Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Quem é que é o pecador? Quem é que é mentiroso? Quem é que fala mal dos outros? Quem é que briga? Quem é que rouba? Quem é que tem mágoa? Quem é que tem raiva? É Satanás. Não tem nada com ele, não. Quem vive pecando, vem do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Hoje eu estava falando com o irmão dos novos membros. Já aconteceu isso com você? Eu acho que já. Eu falei isso lá para os homens, eu também já fiz isso, não deveria. Você está na feira, aí você encontra uma pessoa que você não queria ver. Aí você faz de conta que você está olhando para uma coisa, que você não quer conversar com aquela pessoa. Aí você encosta na barraca da melancia, você nem quer melancia. Tal. Quando você vê que ela saiu, você... Isso é pecado? É. Você está enganando. Aí eu estava dando uma dica para ele. Você está com pressa e você encontrou uma pessoa que conversa muito, você fala com ela, ô querido, eu tenho que ir ali logo. Mas você fingir que não viu, Paulo fala assim, nós nunca levantamos o nosso ministério em impureza, enganando. O Filho de Deus, ele veio para acabar com as obras do diabo. Ele veio para acabar com o pecado. Ele morreu na cruz do Calvário uma vez por todas e ele destruiu o domínio do pecado. O crente, quando ele anda na rua, e se você olha para um crente, ele fala assim, eis um homem de Deus em quem não há dolo, na qual o domínio do pecado já caiu da vida dele. Ele ainda peca, mas não é dominado mais. Ele não é escravo mais. Ele vai daqui em Porto Seguro e só fura uma ou duas vezes o pneu. A Bíblia sempre assim, corrobora aquilo que ela falou antes. Olha o versículo 9. Sustenta o que ela falou antes.
todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Eu gosto dessa expressão. Ora, ele não pode viver, assim como um peixe não pode viver fora d'água, o crente não pode viver sempre pecando. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Abra Jeremias 32, olha para você ver. Olha o que acontece na conversão. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, arrepende dos seus pecados e ela é salva. Olha o que acontece dentro dela. Amém? Jeremias 32, olha o versículo 38. O profeta diz assim, ó. Quando você converte, é isso que vai acontecer. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando você estava no mundo, você estava na mão de Satanás. Deus te tira de cá e o pronome possessivo entra em vigor. Agora você é posse de Deus. Meu povo, meu filho, se torna filho. Alguns aqui têm filhos. Nunca eles deixarão de ser seus filhos. Porque nasceram de você. Eles podem brigar. Eles podem até te atacar. Eles podem tentar vingar você. Lamentavelmente isso pode acontecer. Mas eles nunca deixarão de ser seus filhos. Quando você converte de verdade é a mesma coisa. Você nunca deixa de ser mais filho de Deus. E se você é filho de Deus, lógico que você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Então Jeremias está dizendo que quando você converte, você se torna povo de Deus e Ele se torna o seu Deus. Então você anda na rua, como é que você está? Bom dia, boa noite, tudo bem? Não, meu Deus. A irmãzinha ou o irmãozinho que está fazendo caminhada e chega uma fofoqueira perto dela, ela, olha, eu tenho que sair ali, querido, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que fazer comida. Deus abençoe você, viu? Ela não fica ali naquela fofoca. O que mais que acontece com o convertido? Verso 39. Dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Verso 40. Farei com eles uma aliança eterna. Quando você crê na obra de Cristo do Calvário, arrepende dos seus pecados, é feita uma aliança. Não é uma aliança temporária, é uma aliança eterna. Eterna. Nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não tem como uma pessoa convertida, ela viver na prática do pecado, ela viver no mundo, ela viver sem orar, ela viver sem ler a Bíblia. Se você fica um mês sem orar e sem ler a Bíblia, você tem que pensar muito na sua verdadeira conversão, porque você está vivendo sem comer. Você tem que avaliar. Você sente saudade da igreja? Alegrei-me quando me disseram. Você sente saudade... né, já. Você sente toda vez que eu tirar o microfone, você fala assim, irmão, aí eu vou lembrar. Alegrei-me quando me... Se você não sente prazer nas coisas de Deus. Assim, o filho que está com raiva do pai tem alguma coisa errada. Porque o filho tem que gostar do pai. Ele veio do pai. Vou chegar lá. Você tem judeus e gentios. Jesus vem e prega para os judeus. Os judeus não o recebem. Alguns gentios o recebem. E nós, gentios que éramos oliveira brava, somos colocados em Cristo Jesus. E aí o apóstolo João, para confirmar isso, para mostrar a amplitude disso, o apóstolo João vira e fala assim, ó, a todos quantos o receberam, receberam Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você crê em Cristo, você se torna filho de Deus. Quando você crê na obra da cruz do Calvário, você se torna filho. E aí você vai ser parecido com o seu pai. Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Ou seja, Jeremias vira e fala assim, ó, quando você converte, Deus faz com você uma aliança eterna. Você está com câncer, você converteu, tem aliança eterna. Você
está morrendo, você converteu, tem aliança eterna. Você está bem e você converteu, tem uma aliança eterna com você e não quebra mais. Os homens quebram aliança. O que mais que está na conversão? Verso 40. Segundo a qual, ó que aliança maravilhosa, não deixarei de fazer a você o bem. Estou com câncer, pastor, e eu sou cristão. Ele está fazendo bem. Mas eu não vejo. Ele não fala que você tem que ver. Ô, gente, eu estou lendo o livro de Jó. E dá dó. E Jó é sofrimento para mais de metro. Você já pensou, todo dia você dói? O corpo todo. E mais os amigos vêm falar, você não é salvo. E ele realmente, aí ele peca, ele fala assim, Deus, me mata, Deus. Eu perdi 10 filhos, eu perdi meu dinheiro todo e eu perdi a saúde toda. Ele fala assim, o que me resta, Deus? Mas a conversão de Jó é tão maravilhosa que ele não consegue largar Deus. Ele tem uma aliança, aliás, não é ele. Deus tem uma aliança eterna com Jó e Jó seria filho de Deus eternamente. Jó pecou, ele furou o pneu algumas vezes, mas ele volta para Deus, não adianta. O crente, ele cai, ele fica desanimado, Elias ficou desanimado, Davi caiu em pecado, mas ele volta para a presença do Senhor, porque há uma aliança eterna. Onde ele anda, Deus está vendo, olhando para ele. Então Paulo está falando lá em Romanos o seguinte, vocês não creem na obra da cruz do Calvário? Ele não morreu na cruz, não foi sepultado o nosso pecado, o domínio do pecado caiu, não domina mais sobre nós. E Jeremias corrobora falando assim, na cruz do Calvário, se você crê naquela obra, uma aliança eterna foi feita com você. E que aliança é essa? De te fazer sempre o bem. E aí vem mais outra coisa. A Bíblia nunca se satisfaz, né? Graças a Deus por ela. Olha o versículo 40 de novo. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Ponto e vírgula. E porei o quê? O meu... Quem já... não precisa levantar a mão. Quem já pensou em ir para o mundo aqui, não precisa levantar a mão. Ah, quer saber se tem mais não? Quer saber de mais nada? Eu ouvi tanto essa frase esses dias. Gente, é uma coisa complicada, né, pastor? Eu falo, é. E você também, e eu também. Tem pessoas que falam assim, eu não quero ir para a igreja, lá está cheio de hipócrita. E às vezes a gente brinca. Pois não, tem lugar para mais um. Mas quando você converte, quando você olha para o Calvário, quando você vê aquele santo Cristo, aquele santo Filho de Deus, aquele capitão da nossa salvação que não cometeu nenhum pecado e ele morre uma vez por todas. Você lembra que o sacerdote todo dia tem que fazer o sacrifício. O sumo sacerdote todo ano. E ele vem uma vez por todas e ele leva no Calvário a ira de Deus e ele resolve todos os nossos problemas. Ele morre na cruz do Calvário, é sepultado, a pessoa foi sepultada porque ela morreu. Ele ressuscita, a gente ressuscita com ele para que nós hoje não tenhamos mais o domínio do pecado na nossa vida. Meu irmão, estou falando para mim e para você, você não pode ficar pecando toda hora. Se você é um crente, não. Toda hora, não. Você briga com uma pessoa, ou você fala grosso com seu filho. Se você fez isso e um mês você não pediu perdão para ele, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele é orientado a te sensibilizar e falar tutut, tutut. Você falou grosso com o menino, tutut, tutut, tutut. Aí você vai dormir. Tutut, 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 tutut. Não, o sujeito pega, fica um ano depois. E não sentiu nada. Já te contei a historinha, eu vou contar de novo. Uma menininha, acho que eu contei, de 9 anos de idade, ela colou uma coisinha pequenininha na escola para fazer a prova. E ela chega para a professora chorando. Oh, desculpa, professora, eu colei. A própria professora fala assim, não tem problema não. Ela tem. A Bíblia fala em Ezequiel que vocês envergonhariam e teriam nojo dos seus vossos pecados. E ela
chora na professora que ela colou uma frasinha na prova. Você fala isso para o ímpio? Tem nada não, porque ele não tem um Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? Te sensibilizar. Puxãozinho de orelha. Pecou. Não era assim que fala. Não é desse jeito. O que é isso? Temor. Temor. Gente, deixa eu fazer um aviso aqui. Eu vou repetir. Você que é membro da igreja e tem dúvida da sua conversão, eu desafiaria você a fazer o curso de novos membros, todo domingo de manhã às 10h30 da manhã. E você que também não é membro, já frequentou qualquer igreja evangélica durante 6 meses, deve fazer esse curso comigo, 10h30 da manhã. Eu virei para ele hoje e falei assim, acabou a igreja, acabou tudo, pastor morreu, teve um escândalo, chegou uma perseguição, rebentou esse prédio tudo, matou todos os crentes, sobrou você. O que você vai fazer? Tadinho de Ju. Ele olhou assim. Eu falei com ele, se você é convertido, tem uma aliança eterna com você e você nunca vai abandonar o Senhor. Porque ele colocaria o temor dele no seu coração. Sabe por que você vem na igreja às vezes? É arrastado, mas vem pela graça. É o temor. O temor. Mica tá aqui. Mica me mandou uma mensagem, uma pregação, quando eu fiz aniversário, e agora me mandaram essa pregação completa, Mica. Tem uns 25 minutos. E esse pregador é muito bom, ele é um nordestino. Ele vai contando de Paulo na cela fria, seca. Quando Paulo escreve para Timóteo ali, ele está sozinho. Deixa eu falar claro, ele está muito carente. Vem depressa. Traga os pergaminhos. Vem. Ele lutou todas as batalhas. Na primeira instância, ninguém foi a favor dele. E ele está sofrendo, querendo Crescente foi para Galácia, não é assim? Eu sempre confundo. Fulano foi para Dalmácia. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. Eu fiquei sozinho. Vem. E ele está numa cela fria, ele está muito cansado. E ele está muito carente, ele está muito necessitado. Tanto é que é lá que ele fala assim, traga João Marcos, que ele brigou antes com João Marcos. E fala, traga ele, porque agora ele me é útil para o ministério. Paulo está tremendamente quebrantado. Extremamente quebrantado. Sofrendo. Lutas do ministério. Possibilidades que o diabo coloca para ele desistir, para ele largar a mão. É difícil demais, é complicado demais. E é mesmo. E a batalha dos santos é complicada. E lutar as batalhas da fé é uma guerra. Você tem que ser valente. E igreja tem problema, tem dificuldade, tem isso, tem aquilo outro. Tem muito pecado, tem muitas coisas erradas. Não de uma forma dominadora, mas tem. Porque nós somos humanos ainda, pecamos. Mas Paulo vira lá e fala assim, olha a aliança eterna. O Senhor me revestiu de forças. E eu fui liberto da boca do leão. Eu tenho que abrir. Eu não vou falar certinho, eu tenho que abrir. Nessas horas aí eu fico querendo... Não só nessas horas, né? É falar certinho o texto. Olha 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 9, Paulo diz... Olha a aliança eterna, olha o temor dentro desse homem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Então ele queria que fosse rápido. Porque Demas amou o presente século e me abandonou e foi para Tessalônica. Ou seja, foi para o mundo. O discípulo dele que estava com ele, em Colossenses, Paulo elogia Demas. Aqui Paulo já fala mal de Demas, que coisa, né? Tem gente que parece uma coisa e não é. Em Colossenses, Paulo fala, ele é um amado. Aqui, Paulo já viu que ele era um falso crente. O que aconteceu com Demas? Amou o presente século e me abandonou, se foi para Tessalônica.
Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Verso 14 ele diz: Alexandre o latueiro casou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo a sua obra. Era tanta pressão, era tanta batalha. Na primeira instância ninguém foi a favor dele. Ele estava só numa sala vazia, mas o que tinha sobre ele? Uma aliança eterna, a obra de Jesus Cristo. Ele olhava para o Calvário, ele olhava que o Calvário matou todos os seus pecados, e ele sabia que ele não poderia ser mais dominado pelo pecado. Ele sabia quem ele cria, ele sabia que Deus era poderoso para guardar o depósito dele aquele dia. Todo mundo abandonou o apóstolo Paulo. Você está vendo a descrição aqui? E ele consegue ficar firme no Senhor, porque Deus o sustentou, porque Deus fez uma aliança eterna. Quando você converte, Deus faz uma aliança eterna com você. Não tem como você desviar nunca. Quem nos separará do amor de Deus está em Cristo Jesus? É principado? Potestade? É espada? É gente ruim? É gente boa? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. Ele diz assim, verso 14: Alexandre o latueiro casou-me males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Deus olha, viu? As obras de todos e dá a paga. Verso 15: Tu, porém, guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Verso 16 ele diz: Na minha defesa ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Eu tenho que parar. Pensa você dar uma vida pela uma pessoa, pelo ministério que ele fez, por Cristo, pelas pessoas, pela igreja. E na hora que ele mais precisa, ninguém foi. Deus, qual a prioridade? Me ajuda aqui. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Olha que amor. Aí ele fala assim, Timóteo, que isto não lhe seja colocado em conta. Estou cobrando de você não, Timóteo. A história conta que Timóteo chega e ele já morreu. Sozinho. O maior pregador do evangelho, o maior apóstolo, morre sozinho. Bom, você já morreu com alguém? Eu consegui acompanhar o avô de Silvano um bom tempo. Eu tenho até gravado no celular ele falecendo. E cantei com ele. E ele tentava cantar. Alvo mais caro, canta desse jeito. Se for uma das últimas a vê-lo morrer, é a hora que a pessoa está passando pelo rio. Os metodistas falavam, os nossos morrem bem. Sempre que você tiver a oportunidade de estar junto com alguém que está morrendo, fica do lado. Aqui ele está só. Mas tem uma aliança eterna. Tem uma obra do Calvário que sustenta esse homem. Tem uma... Dá para explicar. Tem uma fé que não dá para explicar. Tem uma revelação do amor do Calvário que não dá para explicar para esse homem. Cristo era tudo na vida dele. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. O mundo já não me domina mais. Aí ele diz, versículo 17, ele diz, mas o Senhor, ninguém foi a meu favor, não seja posto isso na sua conta, Timóteo. Verso 17 ele diz, mas o Senhor me assistiu. Que coisa! É o cafuné do Espírito Santo. Você já viu quando você não sabe o que fazer? Aí você deita. E você não ouve uma voz audível, mas você sente uma coisa lá dentro dizendo assim, fica tranquilo, eu estou com você. Eu te darei força. O Senhor o assistiu. Como Cristo no Getsemane, os anjos os assistiam. Ele diz, o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Hoje à tarde,
pelo menos para mim, o culto foi muito bom hoje de manhã. Eu pensei muito nas crianças, eu fiquei pensando no perigo que essas crianças. E eu orei hoje à tarde, falei, Deus, me dá força, dá-nos força. Nos dá força para defender essas crianças. Força, valentia, coragem. Foi isso que Deus fez com ele. O Senhor me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ele está sozinho, ele está preocupado se a pregação foi feita. Ele está preocupado com as almas serem salvas. E todos os gentios a ouvissem. Ele queria que os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Verso 18 ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele sabia que ele chegaria salvo na glória. E eu já contei para vocês, eu já ensinei, vou repetir. Preso Paulo, sozinho. Aí chegou o algoz, perto dele. Eu acho que o algoz, aquele que ia sacrificá-lo, olha para ele. Vou te falar. Você sabe da história dos mártires, que tinha algozes que convertiam. E os mártires pegavam na mão deles e falavam assim, você tem que fazer seu serviço. Mas crê em Jesus, crê na obra da cruz, e você será salvo, você e sua casa. E o algoz, tremendo, solta a guilhotina no pescoço de Paulo. Como diz Hernandes Dias, corpo para lá, cabeça para cá. Aí pensa, hoje mesmo pensa ele entrando na glória. Pensa esse homem entrando na glória. Crendo em toda a obra do Calvário, em tudo aquilo que foi feito para a sua salvação. Jeremias diz, a prova que vocês converteram, Deus faz uma aliança eterna com vocês e coloca em vocês o temor no coração de vocês. Vamos lá de novo? Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem, nunca se apartem de mim. É isso que Deus faz. Vamos para Romanos, capítulo 6. Ele diz assim, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para quem? Para Deus. Ele morreu de uma vez para sempre. E quanto a viver, ele vive para Deus. Só para corroborar isso, vai para Hebreus capítulo 7, para você entender isso melhor. Hebreus capítulo 7, versículo 26, diz assim:
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, Cristo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade de, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo a si mesmo se ofereceu. Capítulo 9, versículo 12 diz assim: não por meio de sangue, de bodes nem de bezerros, mas pelo próprio sangue, Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 25 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Verso 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou Jesus uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, os sumos sacerdotes precisavam fazer isso várias vezes. Eles uma vez no ano, os sacerdotes todos os dias. E Cristo entra uma vez por todas para aniquilar todos os nossos pecados. É isso que Paulo fala. Então o pecado ele não pode dominar mais vocês. Vocês estão unidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto a perguntar a vocês: será que o pecado domina a sua vida? Será que você está preso no pecado? Se a resposta for sim, hoje você pode e deve se arrepender, entregando sua vida a Cristo, falando: Senhor, eu acredito na tua obra, eu acredito, eu quero ter esse velho homem crucificado, e eu quero que a única coisa que vai restar é esse pecado nos meus membros, mas eu não quero mais ser dominado pelo pecado. Eu quero o Senhor Jesus Cristo, eu quero nascer de Deus, eu quero essa aliança eterna, eu quero que esse temor haja na minha vida. Você precisa disso na sua vida. Olha para cá, vai chegar um tempo, o mundo vai piorar, as coisas vão piorar. A Bíblia diz isso em Mateus 24. Talvez não vai te sobrar nada, só você e a sua fé. Será que você está preparado? Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à destra de Deus. Que coisa maravilhosa. Versículo 14 diz assim: porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Isso é maravilhoso. Uma vez para sempre. Eu vou terminar dizendo: e você está livre do pecado? Ou ele domina a sua vida ainda? Você vive em novidade de vida? Como diz Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, ou pelo poder do Pai, é a mesma coisa, assim andemos nós em novidade de vida. Você tem andado em novidade de vida? Mais uma coisa, não fique baseado em experiências subjetivas. Eu não, porque às vezes a pessoa ela é crente e fica só duvidosa. Aí também é errado. Você não se baseia no que você sente. Não viva pelos sentimentos, controle os sentimentos, irmão. Você já viu aquela pessoa? Um dia ela está bem, um dia ela está ruim, um dia ela está bem, um dia ela está ruim, um dia ela está bem, um dia ela está ruim, um dia ela está bem. Eu sei que todos nós passamos por isso, mas tem pessoas que são dadas às emoções. São governadas pelas emoções. Eu acredito, baseado pela carta do apóstolo Paulo, que ele está sozinho ali e ele está triste. E ao mesmo tempo alegre. Porque ele vai ser liberto totalmente desse corpo do pecado. E triste por aquela situação. Quando ele fala, todos me abandonaram, é lógico que ele percebeu que todos o abandonaram. O crente, ele não é antinatural, ele percebe as coisas. Não foi isso que Jesus falou no Getsemane com os apóstolos? Vocês não dão conta de ficar comigo nem um pouco. Os apóstolos o abandonaram. Mas ele vai para a cruz. Ele enfrenta o Calvário. Não fique baseado em experiências subjetivas. Tipo assim, segunda-feira eu sou crente, terça-feira eu não sou. Quarta parece que eu sou. Quinta parece que eu não sou. Andando pelas emoções, pela subjetividade. Não, você tem que crer na posição. Você arrependeu dos seus pecados? Você entregou sua vida a Cristo Jesus? Você crê na obra da cruz do Calvário? Você crê que ele foi sepultado? E você foi com ele?
também pelo batismo, que você deixou o pecado, como Cristo deixou o pecado ali na cruz, você crê que assim como ele ressuscitou, você também ressuscitou para uma novidade de vida, você ainda peca, mas não de uma forma que o domina. Você tem que crer na sua posição. Lembra que eu falei domingos atrás? Um homem de 60 anos está chorando, feito um bebê. O que você fala com ele? Rapaz, você não é criança, para de chorar. Ah, mas sabe o que foi? Você é grande, você tem 60 anos. Se tem algum crente que duvidoso e ele é crente de verdade, é isso que eu estou te falando. Você mudou de posição. Você é salvo em Cristo Jesus. Se você é um cristão verdadeiro, se arrependeu dos seus pecados, você entregou sua vida a Cristo, olha, você pode fazer isso agora. Você pode se entregar a Ele agora, arrepender dos seus pecados agora, mudar a sua vida agora e falar, Senhor, eu quero esse Cristo, eu quero ser salvo, eu quero ter a justiça de Jesus. Meu irmão, Jesus, Ele é tudo. Esse texto do apóstolo Paulo, ele prova que nada sacia o homem a não ser Cristo. Mesmo sozinho, embora triste ao mesmo tempo satisfeito, ele está feliz em Cristo, porque o Senhor o assistiu de força. Não há felicidade nenhuma outra coisa a não ser no Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz, vinde a mim vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. E vocês acharão descanso para a alma de vocês. É isso que Paulo encontrou, é isso que todo santo encontra, é isso que todo aquele que entende aquilo que foi feito na obra do Calvário encontra. Amém? Se você é um cristão, glória a Deus por isso. Se você não é, você pode arrepender hoje. Arrepender é mudar. Você pode confessar seu pecado hoje e falar, Senhor, eu não tenho essa paz não. Eu não tenho essa segurança não. Eu não tenho essa firmeza em Ti não. Tem gente que se perdeu alguma coisa, qualquer coisa, o mundo caiu. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina a estarmos firmes no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.